A Bíblia nos revela claramente que existem forças em jogo que vão literalmente além dos nossos olhos naturais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo usou uma variedade de termos para se referir a esses inimigos espirituais, e uma das lições que podemos aprender com as Escrituras é que há muito mais coisas acontecendo do que podemos ver a olho nu. Infelizmente, muitos cristãos evitam o assunto do reino espiritual por muitas razões. Uma delas é que eles acreditam que qualquer coisa relacionada ao mundo espiritual significa que você está se aventurando em um território fanático. No entanto, isso é incorreto. A Bíblia ensina que existe um reino espiritual muito real. A Bíblia ensina a existência de uma realidade espiritual imaterial invisível aos olhos humanos. O reino espiritual consiste tanto no bem, Deus e os santos anjos, quanto ao mal, o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios desempenham um papel ativo na terra em que vivemos hoje. Agora, nas Escrituras, particularmente no livro de Apocalipse, vemos o tópico da marca da besta. Citação 666. Essa marca da besta age como um selo para os seguidores do anticristo e do falso profeta. Agora, todos nós já ouvimos falar dessa marca, mas o que muitas pessoas não sabem é o que é tão importante sobre essa marca, e por que o dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta querem que os habitantes dessa terra recebam essa marca. A resposta é simples e é mencionada 5 vezes em Apocalipse, capítulo 13, e 3 vezes entre Apocalipse, capítulo 14, versículos 7 a 11. O que o dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta querem é uma palavra: adoração. E se eu dissesse a você que o problema em torno da marca da besta já começou, e infelizmente a maioria das pessoas ainda não viu? E se eu dissesse a você que os problemas em torno da marca da besta começaram muito antes de você e eu sermos criados? Para entender isso, temos que começar com a queda. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Como caíste desse o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías testemunhou a queda e os eventos que precederam. O profeta testemunhou o anjo de Deus mais alto tentar usurpar o trono de Deus e capturar para si a adoração que pertencia a Deus e somente a Deus. Essa passagem é muitas vezes referida como, entre aspas, as 5 vontades de Satanás. As declarações revelam a natureza pecaminosa de Satanás, sua rebelião, sua desobediência, sua autossuficiência, seu orgulho, sua exaltação e, mais importante, sua fome e sede de ser adorado. Permita-me ler para você as 5 declarações. Primeira, subirei ao céu. Segunda, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Terceira, também me assentarei no monte da congregação aos lados do norte. Quarta, subirei acima das alturas das nuvens. Quinta, serei como o Altíssimo. Essas 5 declarações mostram o próprio coração de Lúcifer e revelam o desejo mais importante de seu coração satânico, que é uma coisa: adoração. Todo o céu adora Deus Todo-Poderoso. Todo o céu adora o Deus Todo-Poderoso, mas isso é porque a adoração pertence a Ele e somente a Ele. Capítulo 2. A tentação. O diabo tentou Jesus Cristo em 3 tentações separadas. A primeira tentação foi transformar pedras em pães. Satanás disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: nem só de pão viverão os homens, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação foi jogar-se no pináculo do templo, confiando que os anjos o salvariam. Satanás disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se abaixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não bata com os pés em alguma pedra. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. A terceira tentação é a que estamos focando. Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 11. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto,
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O que o diabo queria de Jesus? Ele queria que ele o adorasse e se ajoelhasse diante dele. Satanás ofereceu os reinos desse mundo porque eles estão em suas mãos para dar. É por isso que a Bíblia descreve: Ele é o Deus de quê? O Deus desse mundo. Mas o que significa mais para ele do que os próprios reinos desse mundo? Uma palavra: adoração. Essa é uma visão reveladora do coração de Satanás. Adoração e reconhecimento são muito mais preciosos para ele do que as posses do reino do mundo e sua glória. Volte ao capítulo 1, quando falamos sobre sua queda. Ele queria ser como o Altíssimo, porque queria a adoração que o Altíssimo recebe. Capítulo 3, a marca. Existem 3 personagens principais que buscam impor a marca. Em alguns círculos cristãos, eles são chamados de Trindade do Mal. O conceito da Trindade do Mal não é explicitamente mencionada no livro do Apocalipse. No entanto, alguns teólogos e estudiosos sugeriram que pode haver um paralelo entre o conceito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e um grupo de 3 figuras malignas mencionadas no livro do Apocalipse. Essas 3 figuras ou poderes são frequentemente identificados como o dragão, também conhecido como Lúcifer, a primeira besta, também conhecida como Anticristo, e a segunda besta, também conhecida como falso profeta, todos mencionados no capítulo 13 de Apocalipse. Eles representam as forças do mal que buscam a adoração que por direito pertence a Deus. O Anticristo é principalmente um líder político e militar. O falso profeta é um líder religioso. O falso profeta fará com que o mundo adore o Anticristo como se ele fosse Deus. Ele direcionará o mundo a adorar a seus pés e aceitar a sua marca. Portanto, seu poder não será apenas o poder político, militar ou econômico. Ele terá grande poder religioso, porque o falso profeta convencerá o mundo de que esse Anticristo é Deus e é a única esperança de salvação do mundo que vai passar pela grande tribulação. Ele fará isso usando coerção e engano, e o mundo aceitará essa mentira. Eles se curvarão e adorarão o Anticristo como se ele fosse Deus, e serão destruídos e condenados com ele no lago do fogo. Então, em termos simples, o falso profeta direcionará a adoração ao Anticristo. Anteriormente, nessa mensagem, afirmei que 5 vezes no capítulo 13 de Apocalipse é a questão central da marca da besta mencionada. Permita-me ler esses versículos para você. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra com ele? Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. O objetivo de Lúcifer sempre foi ser adorado, e a marca da besta é quando seu objetivo se concretizará por um breve período de tempo na Terra. Veja a resposta de nosso Senhor e Salvador durante a tentação: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Observe que Satanás não disse nada sobre serviço, mas nosso Senhor sabia que aquele a quem você adora é aquele a quem você serve. Os santos anjos adoram o Senhor e o servem. Nós crentes adoramos o Senhor e o servimos. É por isso que estou dizendo que a questão da marca da besta já começou, porque, simplesmente, a questão da marca da besta é uma questão de adoração, e a questão da adoração começou quando Satanás quis se exaltar acima do Altíssimo. No fim dos tempos, a marca da besta será uma marca literal que as pessoas colocarão na testa e na mão direita, o que significará quem eles adoram. A marca da besta ainda não chegou,
Mas a questão central em torno da marca da besta já está em jogo no mundo hoje, e essa questão central é a adoração. Estamos vivendo no livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse fala a nossa geração, e está chamando cada um de nós para tomar uma decisão e se comprometer a quem iremos adorar. Na vida de todo ser humano, existe um anseio de adoração. A natureza humana deve ter algo para adorar. Eu vi uma citação maravilhosa sobre a necessidade que a humanidade tem de adoração e a necessidade de acreditar em algo. A citação afirmava: alguma fé existe em todos os homens. Fé sobrenatural, fé no místico, fé no psíquico, fé em algo que é divino ou algo que é invisível. Adorador incurável do homem. Ele precisa de alguém além de si mesmo em quem acreditar, mesmo que não consiga identificar quem é, mesmo que seja um tanto nebuloso. E essa necessidade de adoração é o que o falso profeta vai procurar explorar. O falso profeta será um falso profeta e pregador como o mundo nunca viu. Ele influenciará bilhões de pessoas nessa terra para a adoração de um ser humano que é energizado pelo próprio poder do inferno. Uma das razões pelas quais ele será capaz de fazer isso é porque ele poderá apoiar suas afirmações com prodígios mentirosos. Tudo isso se juntará simplesmente para obter a adoração das pessoas desse mundo. A única coisa que Satanás sempre quis foi a adoração, e por um breve período de tempo ele conseguirá o que queria. A questão central da marca da besta é uma questão de adoração. Deus está chamando você hoje para assumir um compromisso, para tomar uma decisão a quem você vai adorar. Deus está nos chamando para sermos fiéis. Deus está chamando o seu povo para não comprometer a palavra de Deus, buscar a justiça, buscar a santidade, afastar-se de toda injustiça, afastar-se de toda iniquidade, permanecer forte no nome de Jesus Cristo. Entender que não importa o que o mundo jogue contra nós, não importa a perseguição que possamos enfrentar na vida, seremos vitoriosos, porque Deus o exaltou. Deus exaltou altamente o nome de Jesus Cristo, e se estamos em Cristo, somos vitoriosos. Se estamos em Cristo, não há derrota. Se estamos em Cristo, a vitória é nossa através do nome de Jesus. Mas como filhos de Deus, devemos tomar uma posição. Nós, como a igreja no fim dos tempos, não devemos vacilar em nossa fé. Então, eu chamo você, Igreja de Jesus Cristo, para se levantar e ser contada e assumir um compromisso, assim como Josué, e dizer: outras pessoas nesse mundo podem adorar outros deuses, mas para mim e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para mim e minha casa adoraremos o Deus vivo pela única porta que nos foi dada, e essa porta é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.